eu estava esses dias lá no Chile por conta eu não gosto de falar comemoração, mas enfim, dos atos que aconteceram por conta dos 50 anos do golpe, e essa preocupação que você falou, ela é real. Quer dizer, há um movimento do governo de mostrar para os jovens que houve a ditadura, que houve tortura, né, e que há uma unidade, e estava lá o Pepe Mujica e Lacade Pou, quer dizer, esquerda e direita, mas unidos pelo Estado Democrático de Direito, sabe? E estava o Gustavo Petro, e o presidente de Portugal estava lá, o Antônio Costa, enfim, e houve uma cerimônia belíssima mostrando isso. Agora, eu acho que há uma diferença grande em relação à Argentina, porque a Argentina levou aos tribunais os torturadores. E o depoimento deles foi transmitido por rádio. Ou seja, toda a população soube o que aconteceu, quais eram as torturas praticadas. Você pode ser de direita, mas não compactuar com crimes de tortura, né? Vamos combinar. Você pode ser de esquerda e não compactuar com crimes de tortura. E aí existe um universo de pessoas, e aí que tem essa convergência, que não importa se é direita ou esquerda, mas essas pessoas estão unidas pelo Estado Democrático de Direito. O Boric, o presidente chileno, no discurso dele, ele falou assim, olha, a gente não pode sofrer violência por pensar diferente, por não termos os mesmos pensamentos. Isso vale para a esquerda e para a direita, enfim, para o poder que tiver no governo. A questão da tortura é muito séria. Eu estou lendo o livro do Cid Benjamin, que foi um militante político que estava lá, estava no nosso... Nós fizemos um evento com ex-exilados brasileiros no Chile, e ele estava lá, e ele contou, e eu estou lendo um livro dele chamado Graças à La Vida. Foi editado há alguns anos, eu não tinha lido ainda, e é uma coisa muito chocante quando ele descreve, sabe, as torturas pelas quais passou. É uma coisa... Um menino de 20 anos, ele tinha 20 anos na época, e o Estado fazer isso, ele conta uma cena do irmão dele, que não era maior de idade, tinha 17 anos, e foi levado a julgamento, falou assim, olha, ele não pode ser julgado, porque ele não pode ter o mesmo, não ser julgado, ele não pode ter o mesmo tratamento de um maior, ele ainda não é maior, ele não tem maioridade penal. E aí... O governo da época traz um atestado, né, o judiciário traz um atestado de um médico dizendo, não, mas ele tem uma mentalidade de 35 anos. Gente, o que é isso? Isso aconteceu. Cara, quando você começa a colocar esse tipo de coisa no judiciário, no rito legal, estamos todos nós vulneráveis. Pode ser com qualquer um de nós. Então, assim, por isso eu acho que... Conversando com o Cid Benjamin, ele fala assim, eu não quero revanche, mas eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu. E eu acho que é muito importante, porque independentemente de você ser mais alinhado à direita ou à esquerda, eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros não compactua com a tortura e a violência que foi praticada. Eu concordo completamente, e eu acho que os impactos também disso, através de gerações, né, dessas torturas, detenções, tudo mais, são coisas que a gente não fala, mas que estão ali por debaixo das famílias, cada um tem uma história, cada um tem uma parte, um medo, uma coisa que é ligada, né, então é uma coisa que ela não para ali, ela segue através de gerações, mas acho muito importante esse ponto também de conseguir direita e esquerda junto nesses momentos, né, eu acho que o Chile é um exemplo difícil, interessante, onde eles tiveram esse consenso e agora, como você disse, eles estão disputando. Então, é uma coisa muito mais difícil, muito mais tensa. Então, eu acho que tem muito que se aprender, onde esses momentos onde você consegue, que esses dois lados políticos, a gente consegue concordar nesse mínimo, né, do que é a nossa base democrática e dos direitos, e de como... Quando a gente começa a perder, como reverter, exatamente, eu acho que é a disputa do momento, né? Esses países que conseguiram mais que a gente, o Chile e a Argentina, em termos de memória e de prestação de contas desse período, mas que agora também estão em momentos complexos e também debatendo e voltando nesses 50 anos no Chile e revendo coisas de maneiras também bastante desafiantes. Maurício, como é que você está sentindo isso tudo? Eu estou curiosíssima, estou vendo sua cabeça assim, ó,
Não, eu tô dando todas as palavras porque eu tô viajando aqui em vários... As coisas estão se atropelando. Tem hora que eu vejo o copo meio cheio, tem hora que eu vejo o copo meio vazio. O copo meio cheio da pesquisa é pensar que nesse mundo globalizado e de mídias sociais, as pessoas estão tendo também mais contato com o planeta num nível que nunca se teve, né? Então a gente está vendo mesmo, quando a gente fala em crises climáticas, e até mesmo na política, em fome, o mundo está menor, isso é um fato. Agora, o lado negativo que eu queria colocar para reflexão de vocês, e eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, eu lamento que o meu país seja assim, mas é o que eu vejo, é que o Brasil... Eu não sei se eu concordo com a Mari quando fala assim que 90% do povo brasileiro seria contra a tortura, porque a gente tem um histórico de tortura e de trato mal resolvido com essa questão, que vem desde a escravatura, da maneira com que a gente terminou a escravatura, até a maneira com que a segurança pública lida com a pessoa que comete crime. Então, torturar bandido, as pessoas torcem por isso. O Bolsonaro, quando foi votar no impeachment da Dilma, dedicou a um torturador, todo mundo soube quem era esse cara, quem não sabia foi pesquisar e ficou sabendo que, no mínimo, ficou sabendo que ele era uma pessoa que, nos porões da ditadura, torturou mulheres, até crianças, mas dentro do contexto eram subversivos comunistas que queriam roubar a nossa democracia. Então, é um país... E agora, de novo, a gente vendo... A visão que o brasileiro tem de tortura, como é deturpada, estão dizendo que o coitado do patriota que estava lá na porta do quartel orando foi torturado na Papuda, entendeu? Porque comendo comida estragada, a mãe longe dos seus filhos. A gente tem uma visão totalmente distorcida até do que é tortura. E nessa era da pós-verdade, é perigosíssimo, porque como a gente tem informações de todos os campos, e como o campo da extrema-direita sabe usar muito bem fake news e manipulação emocional, e messiânica, essa coisa toda, a gente corre o risco de ver a história sendo reescrita, até em países que tiveram, sim, a memória registrada.